Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso Gran Cursos Online. Eu sou a professora Roberta e estaremos juntos aí agora, 1 hora, para comentar sobre súmulas, não é isso? Estamos aqui no nosso programa Foco nas Súmulas de Direito Civil. E, gente, eu quero mandar um beijo para todo mundo que está aí ao vivo, acompanhando a gente. Verifica para mim se está tudo ok, imagem ok, áudio ok, tudo de boa. Quero mandar um beijo para a galerinha que está aí acompanhando a gente desde cedo. A Ângela, um beijo, Ângela, Nanda, Léo Matos, um beijo, Ellison, Mari, Marcelo, Robson, Sheila, um beijo, Arley, Priscila, Maria Clara e Yuna, né? Um beijo, Yuna Mara, o Idma, Priscila, um beijo, Nanda. Tô melhor, tô melhorando, acho que eu tô conseguindo pegar no tranco, né? Vamos lá. Nanda, beleza. Arley, bom dia. Pri, um beijo. Tô bem melhor, graças a Deus. Francisco, boa tarde, futuros advogados e advogadas. Nós aqui de novo. Arley, massa. Kel, gente, um beijo enorme para vocês, tá? Fico muito feliz. Luiz Fernando, boa tarde. Um beijo para vocês. Muito. Luiz Fernando, mãe do Civil, quem dera. Um beijo, Vera, Rose, Ailton, Guilherme, um beijo. Cai muita súmula na prova? Essas que eu vou passar para vocês aqui agora, sim, elas caem. Eu escolhi as súmulas relacionadas a alimentos, tá? Alexandre, um beijo. Fabi, Thaisa, Degliane, um beijo. Um beijo para vocês. Trabalhando e ouvindo, show de bola. Pessoal, eu escolhi para o nosso encontro de hoje 3 súmulas interessantes sobre alimentos. São 3 súmulas muito cobradas. Só que o que acontece? Não adianta eu ficar aqui, passar a súmula para vocês, né? Vou passar a súmula aqui para vocês e vamos seguir o bonde. Não, eu acho que a gente tem que estudar, né, o tema e depois a gente aborda as súmulas. Então eu peguei um tema de civil relacionado à parte de alimentos, que é, Martina, um beijo, viu? Que é a parte que é bastante cobrada, né? Essa parte de alimentos, sempre cai questão relacionada a alimentos, sempre. Não tem para onde correr. E eu acho que vale a pena a gente observar a temática de alimentos, fazendo um resumo disso nesse encontro e apontando o que vem a ser cobrado. Vocês topam conversar comigo sobre alimentos? O que vocês acham? Que tal? Vamos? Então, olha só. Convido vocês a... Peraí. Vamos ao nosso slide. Vou fazer um esquema sobre alimentos. Vou fazer algumas considerações. Vou contar para vocês o que é muito cobrado. E aí a gente vai comentar as súmulas, as 3 súmulas que eu coloquei aqui. Fiz assim, né? 3 súmulas que eu vou colocar aqui para vocês sobre essa temática, que são 3 súmulas do Superior Tribunal de Justiça, tá? Então vamos lá. Olha só. Temos aqui a parte de alimentos. Vou fazer um material para que você possa dar o print, tá? E guardar para facilitar os seus estudos posteriores. Então vamos lá, olha só. A parte de alimentos, que a gente sabe que é uma parte bastante cobrada, porque é tema aí cativo, né, da parte de direito civil das provas. A gente sabe disso. É tema muito cobrado e a gente não tem nem para onde correr. A gente tem aqui a incidência dos artigos, vou colocar aqui, 1694,
a 1710, tá? Do Código Civil. Esses dispositivos são dispositivos que merecem a sua atenção. O fato é que nós sabemos, isso aqui já foi inclusive objeto de prova, nós sabemos que quando a gente fala de alimentos, nós estamos buscando suprir as necessidades vitais de alguém. E nessas necessidades, nós vamos ter o conceito de alimentação em si. Então, alimentos não é só a alimentação, né? A gente tem questões relacionadas à saúde, moradia, vestuário, lazer, educação, entre outros. Porque quando a gente fala de alimentos, doutores, nós estamos falando de necessidades vitais, ok? Necessidade vital. É tudo que você precisa para viver. Roberta, e isso aqui, então, está ligado, e a gente não poderia deixar de falar, muito embora a gente tenha uma prova que cobre bem questões práticas, a gente não pode deixar de observar que ao falar de alimentos, nós estamos observando uma proteção. Não vou nem botar patrimônio mínimo, eu vou colocar uma expressão que é a mesma coisa, mas que talvez se encaixe de uma maneira mais afetuosa nesse material, que é o direito ao mínimo existencial, tá? Ao mínimo existencial. Existem duas situações em relação a essa questão dos alimentos. Vou colocar bem aqui, ó. Duas situações. A primeira que a gente pode mencionar é o poder familiar. Professora, assim, o que isso quer dizer? Quando a gente fala de poder familiar, é o poder que os pais possuem sobre os filhos. E nós sabemos que o poder familiar, ele existe enquanto os filhos são menores. Fácil. Sem medo de ser feliz. Quando os pais pagam alimentos para os filhos menores, o fundamento é o poder familiar. Ora, os pais têm o dever de cuidar dos filhos. Então, o fundamento é o poder familiar. Mas pode acontecer de um filho maior precisar de alimentos. Pode acontecer dos pais mais idosos precisarem de alimentos. Pode acontecer dos netos pedirem alimentos para os avós. E nenhum desses casos nós estamos falando de poder familiar. Nós estamos falando de solidariedade. Professora, o fim do poder familiar extingue também o poder o dever de alimentar? Não. Porque se eu devo alimentos para o meu filho em virtude da menoridade, ora, quando ele completa a maioridade, ele pode continuar necessitando. E isso tem a ver com uma das súmulas que eu coloquei aqui para vocês. E aí, eu passo a dever esses alimentos como sendo pautado na solidariedade familiar, ok? Vou colocar aqui para vocês. Olha lá. Solidariedade. Ai, gente, eu tô tão ruim de escrita. Solidariedade, né? O princípio da solidariedade
nas relações familiares, certo? Existem duas formas de pagamento de alimentos. Duas formas. Nós podemos ter os alimentos in natura, tá? Que vai consistir na prestação dos próprios bens. Eu entrego os próprios bens, né? Ah, a pessoa precisa disso, disso, daquilo. Eu entrego isso, isso e aquilo, tá bom? Eu entrego. Ou nós podemos ter a chamada pensão alimentícia, no qual a gente paga em dinheiro mesmo, em pecúnia, tá? A gente tem o pagamento de uma determinada soma. A preferência é essa. De fato, quando a gente fala de alimentos, nós temos a figura do credor e a figura do devedor. Professora, quem é o tal do credor? O credor dos alimentos a gente chama de alimentando. O alimentando é aquele que vai receber os alimentos. É o filho, por exemplo, em relação ao pai. É o que vai receber o alimento. E o devedor é aquele que vai pagar. Nós chamamos de alimentante. Então, para ficar bonito o nosso esquema certinho, é quem recebe e quem paga. Só que, Roberta, esse credor vai requerer o pagamento, né, dos alimentos. Ele vai requerer o pagamento desses alimentos. Aí eu te pergunto, ele vai pedir e vai seguir a vida feliz? Ou ele tem que provar alguma coisa? Pessoal, ele tem que provar. Ele tem que provar que ele tem necessidade desses alimentos. E mais que isso, ele tem que provar que aquele valor que ele necessita, o credor, o devedor, desculpe, tem condições de pagar. Tem que ter condição de pagar, porque como é que ele vai pagar? Então, a gente entra no binômio. Preste atenção. A gente entra no binômio. Essas questões... E eu tenho um toque danado nessa parte. Tem previsão no artigo 1694 e 1695. E quais são os requisitos que esse credor deve demonstrar? Quais são os requisitos que devem ser demonstrados para, como é que fala? Requerer a condenação. Olha, perceba o seguinte. O 1694 e 1695, ele estabelece que deve haver o vínculo, estamos falando de alimentos familiares, tá? Não são aqueles alimentos indenizatórios. O vínculo de parentesco, já já a gente vai observar que parentesco é esse. O vínculo de parentesco ou, na verdade, casamento ou união estável. E a gente tem que ter a demonstração, vou botar aqui de azul, de necessidade versus possibilidade. Roberta, necessidade de quem? Necessidade do alimentando.
em receber esses alimentos e a possibilidade do alimentante. Então, deve haver efetivamente a comprovação desses requisitos. Então, numa ação de alimentos, a criatura vai entrar e vai demonstrar os requisitos. Ele vai demonstrar que tem um vínculo de parentesco que enseja a possibilidade de pedir os alimentos, ou se trata de cônjuge ou companheiro, e temos aqui a demonstração da necessidade e possibilidade. Necessidade de quem está pleiteando os alimentos e possibilidade de quem vai pagar os alimentos. Óbvio, né? Óbvio. Alguns doutrinadores defendem que, na verdade, não seria um binômio, seria um trinômio. Necessidade, possibilidade e proporcionalidade, ou necessidade, possibilidade, razoabilidade. De fato, para a prova da UAB, eu quero que você entenda que quando a gente fala de razoabilidade, proporcionalidade, sempre vem junto, né? O que é razoável é proporcional, e o que é proporcional é óbvio que é razoável. Até lá no campo do administrativo, o povo fala que esses princípios são bem entrelaçados, porque os conceitos são entrelaçados. Agora, preste atenção, se eu tenho um binômio necessidade e possibilidade, eu tenho que fazer uma ponderação entre a necessidade daquele que está postulando e a possibilidade de quem vai pagar. Eu sei que quando eu faço essa ponderação entre a necessidade e a possibilidade, a gente está aplicando a razoabilidade, a proporcionalidade. Está intrínseco. Se você faz uma mediação entre isso, você está sendo razoável e proporcional. Então não adianta, por exemplo, um filho de 5 anos de idade estudar numa escola que custa R$5.000, fazer um curso de inglês que custa R$2.000, ter um gasto de R$15.000 por mês, se o pai não tem condição de arcar com aquilo. Não tem, cada um tem que viver nos moldes das suas possibilidades. Se você pode muito, você vai muito. Se você não pode tanto assim, você não vai tanto assim. Então, o que eu vejo muito no judiciário todos os dias é o povo brigando por alimentos, né? Brigando por valores de alimentos, sendo que um ou outro não pode pagar aquele valor. Agora pensa comigo, se a mãe do menor, vou dar um exemplo com a mãe e com o pai, mas pode ser invertido, ok? Tudo bem? O que vai acontecer? Já já eu vou colocar os questionamentos aqui. O que vai acontecer? Essa questão do valor dos alimentos, é óbvio que entre a necessidade e a possibilidade, a gente aplica a razoabilidade, a proporcionalidade. Agora, imagina que a mãe não tem tantas condições financeiras, mas o pai tem. O pai é milionário, o pai consegue, né, pagar um valor muito alto de alimentos. Eu não posso sufragar o nível de acesso daquele menor, porque tem que ser dividido 50%. O ideal é que, dos gastos totais de uma criança, de um menor, a mãe pague 50%, o pai paga 50%. Isso é o melhor dos mundos, isso é a regra. Mas não é razoável, por exemplo, que um menor que gaste R$10.000 por mês, suponhamos aqui, né? A mãe está desempregada e o pai é um empresário que tira mensal um lucro altíssimo de R$50.000. Então, é razoável que o pai arque um pouco mais com os alimentos. Veja que isso é uma análise casuística, a depender do caso concreto. A sua prova vai manter a cobrança linear. Aqui, ó, o Basiquete do Basiquete. Vai querer saber como é que é feita a divisão. Eu demonstro a necessidade e a possibilidade. Vamos continuar falando aqui dos alimentos, tá? Já já eu respondo as dúvidas. Olha só. Então aqui, beleza, em relação a isso. Eu quero que você entenda que quando a gente fala de alimentos, também é importante a gente fazer aqui uma consideração, que é a reciprocidade. Isso aqui é uma característica dos alimentos. Os alimentos são recíprocos.
entre parentes, cônjuges ou companheiros. Isso aqui consta efetivamente do 1694 que a gente viu, porque tem que ter o vínculo de parentesco. Só que aí a gente vai colocar aqui 2 artigos. Vou até botar diferente aqui para ganhar mais espacinho. Olha só, nós vamos ter aqui o 1696 e vamos ter o 1697. 2 dispositivos relacionados à parte de alimentos. Prof, o que esses dispositivos colacionam para a gente aqui? Bom, deixa eu abrir aqui o nosso Código Civil. Espera aí, que eu vou abrir aqui. Deixa eu voltar a telinha para mim aqui. Olha só, deixa eu ver se eu consigo. Muita hora nessa calma. Pronto. Olha só. Vou colocar aqui com vocês o nosso artigo 1694. Olha só. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Então, é tudo o que a gente mencionou. Os alimentos serão fixados na proporção das necessidades entre o reclamante e os recursos da pessoa obrigada. 1696. O direito à prestação de alimentos é recíproco. Recíproco. Olha a característica da reciprocidade. Entre pais e filhos. E extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos de mais próximos em grau, uns na falta dos outros. E também o 1697. Olha lá, na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, e faltando estes descendentes, aos irmãos, assim germanos, que são os irmãos bilaterais, como os irmãos unilaterais. Perfeito, perfeito. Aí eu te pergunto, sobrinho, tio, primo, são herdeiros? São os nossos herdeiros? São. Irmão não, minto. Tio, sobrinho e primo são os nossos herdeiros. Que são os herdeiros de colateral até o 4º grau, ao lado dos irmãos. Só que deixa eu te contar uma história. Muito embora sejam herdeiros, não há dever de pagamento entre, né, a relação de sobrinhos, primos, tios. Eu não posso pedir alimentos para os meus tios. Eu não posso pedir alimentos para os meus sobrinhos. E eu não posso pedir alimentos para os meus primos. Porque a lei deixou bem claro que essas pessoas estão excluídas. Para a sua prova, você vai levar esse entendimento, de que essas pessoas estão excluídas da possibilidade de pedir alimentos. Porque imagina, né? Você tá lá de boa, né? Estudou, passou na OAB, abriu o escritório, tá tentando subir na vida e vem um primo seu vagabundo e pede alimentos para você. Cruz, né? Não tá certo. Então a gente tem esse aspecto. Vamos anotar aqui quem pode pedir alimentos para quem. Vamos colocar no nosso material aqui agora. Vamos lá. Então aqui o 1696, nós temos que os alimentos são pedidos entre pais e filhos, tá? Entre pais e filhos. E ele é extensivo
diz a lei aqui, aos ascendentes. Quem a gente estaria colocando aqui? Os avós. Arley, cuidado, porque o Arley falou assim, apenas os necessários. A gente não pode falar apenas os necessários, porque necessário são herdeiros necessários, presumo eu que você esteja falando. São descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Tá? Então não podemos. E porque aqui a gente coloca os irmãos, né? E também o 1697, em complemento, colaciona aqui que na falta dos ascendentes, a gente pode pedir alimentos aos descendentes e irmãos. E irmãos. Ok? Desses irmãos, a lei diz o seguinte: são devidos dos irmãos bilaterais, bem como unilaterais. Ok? Roberto, então na ordem, eu peço alimentos para quem? Você vai pedir alimentos para os seus pais. Na falta dos pais, você vai pedir alimentos para os avós. Na falta, você vai pedir para os descendentes. Na falta, você vai pedir para os irmãos. Lembrando que antes de qualquer irmão, você pede para o irmão bilateral. Não havendo, você vai pedir, não havendo possibilidade, você vai pedir para o unilateral. Tudo bem? Agora eu vou te dar uma dica de ouro. Quando a gente fala dessa questão dos alimentos em si, você tem que lembrar o seguinte: os alimentos constituem, na verdade, uma obrigação divisível. Roberto, o que é obrigação divisível mesmo? Lá na parte de obrigações eu conto para vocês isso. Eu falo, olha, obrigação divisível é aquela que deve ser fracionada entre todos os devedores. Se eu tenho 2 devedores de alimentos, por conta do poder familiar em relação ao filho menor, cada um tem que arcar com 50% dos alimentos. É por isso que na ação de alimentos a gente faz esse cálculo. A gente coloca tudo. Quanto que o menor gasta? Ah, o menor gasta R$2.000 por mês. Então, o pai tem que pagar 1.000, a mãe tem que pagar 1.000. Por isso que a gente divide tudo na ponta do lápis, tá? Agora, como eu mencionei a vocês, se um tem mais condição que o outro, com efeito, a gente tem a possibilidade de aplicar a razoabilidade, a proporcionalidade, né, guardadas as devidas proporções, né, na fixação dos alimentos. Tudo bem. Só que existe uma exceção a essa regra. Você sabe que quando ocorre, por exemplo, uma dívida de dinheiro, presume-se divisível entre os credores e devedores. Agora, existe um fenômeno que não importa se é dinheiro ou não, todos respondem ou se obrigam pelo todo, que é a questão da solidariedade. Existe um caso de fixação de alimentos em caráter solidário. Isso aqui pode vir a ser cobrado na sua prova, porque a gente sabe que no edital de direito civil não consta, como é que fala? Não consta somente Código Civil, mas também legislação civil, e Estatuto do Idoso traz essa situação. Eu vou colocar como uma notinha aqui de observação importante para você. Olha só. Olha só. O que a gente tem aqui? Em relação aos alimentos, vou botar bem assim aqui, ó. Os alimentos são divisíveis, ou seja, os credores vão dividir os alimentos, beleza. Agora, gente, quando a gente fala de idoso, imagina o pai ou a mãe idoso ou idosa que precisa de alimentos. A gente vai aplicar o Estatuto do Idoso. Quantos anos é considerado idoso pelo Estatuto do Idoso?
acima de 60 anos. Então, imagina que um pai tem aí 3 filhos, tá? O pai tem aí 3 filhos. E aí, quando ele necessita dos alimentos e ele é idoso, aliás, deixa eu olhar aqui para vocês. E ele, imagina, o pai necessita dos alimentos e ele não é idoso. Ele tem 3 filhos. Ele vai poder exigir 1/3 de cada filho. Só 1/3. Por quê? Para quem não é idoso, os alimentos são divisíveis. Mas se ele já é idoso, se ele já se encontra assegurado pelo artigo 12 do Estatuto do Idoso, nesse ponto relacionado aos alimentos, porque ele tem mais de 60 anos, encaixando-se no conceito de idoso, se ele tem 3 filhos, ele pode cobrar todo o valor de alimentos de qualquer um dos filhos. Então ele olha, o filho mais velho é o mais rico, é o que tem mais condições, ele pode cobrar todo o valor que ele necessita de alimentos desse filho mais velho. Então entenda que existe esse caso de solidariedade. É um ponto bem interessante para ser cobrado na nossa prova da OAB. Vamos ao material. E aí, pessoal, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Nós estamos aqui hoje para conversar sobre a questão das súmulas. Dá o print em relação a esse tema, que eu vou olhar o chat agora. Vamos pela ordem aqui, que eu vi umas perguntas aqui. Professora, diante de uma situação em que o pai encontra-se em lugar incerto e não sabido, eu posso entrar com ação de alimentos? Ilna, eu vou falar, já deram um print aí? Eu vou falar disso na súmula que eu vou apresentar para vocês. E aí você vai entender a resposta da sua pergunta. Teve alteração recente no sentido de que poderá ser descontado no contra-cheque do alimentante o valor de 50% referente a alimentos. Arley, essa questão é uma questão relacionada à execução dos alimentos. Porque é o seguinte, a pessoa vem, né, devendo alimentos. Aí sofre uma execução de alimentos. A pessoa tem que pagar o retroativo. E aí, se tiver a possibilidade de descontar em folha o retroativo, pode descontar desde que não ultrapasse a cota de 50%, tá? Isso é do Código de Processo Civil. Gente, ela vai falar só sobre alimentos hoje? Pri Moura, vou porque é só uma hora de evento, né? E a gente está conversando sobre súmulas e eu vou apresentar súmulas relacionadas a alimentos. Tá? Então, olha só. O que nós temos aqui? Priscila, te respondi aí agora, tá? Pois bem, quais são as súmulas que eu quero mostrar para vocês? Pessoal, quando a gente fala de alimentos, a gente pode ter a ação de fixação de alimentos, que é uma ação ajuizada para que o juiz fixe os alimentos para aquela pessoa. Nós podemos ter uma ação de revisão de alimentos, quando ocorre uma alteração no binômio necessidade e possibilidade, né? Seja a ação de alimentos, de revisão de alimentos para majorar ou para reduzir, ok? Então eu posso utilizar da revisão de alimentos para poder pedir para aumentar o valor dos alimentos, se eu percebo que o alimentando gasta mais, mudou a situação, ou o alimentante já tem mais condição de pagar, a gente entra com a revisão de alimentos para majorar, ou a gente pode entrar também com a revisão de alimentos para redução. A revisão de alimentos para redução, a mesma situação. Eu tenho que demonstrar uma alteração no binômio necessidade e possibilidade. O alimentante tem mais filhos, aí todo mundo tem que viver proporcionalmente. O alimentante teve uma redução do salário, o alimentante ficou desempregado. Roberta, o desemprego é uma causa de exoneração, de revisão? Cuidado, pode ser até uma causa de revisão. Mas o desemprego por si só não faz com que você deixe de ter a obrigação de pagar os alimentos. Não, não pode. Tá bom? Então a gente tem essas ações de fixação de alimentos, de revisão de alimentos e exoneração de alimentos. Deixou de pagar os alimentos relacionados a questões familiares aqui,
nós vamos ter a possibilidade de execução pelo rito da prisão, que aí vai lá para o cumprimento de sentença, já dos alimentos que tenham sido fixados judicialmente. Perceba que se a gente faz acordo de alimentos que seja referendado pelo Ministério Público, referendado pelos advogados, pela Defensoria Pública, sem a homologação do juiz, isso também constitui um título executivo extrajudicial que vocês estudam lá no processo civil com a professora Raquel. E aí você vai encontrar a informação de que esse título executivo extrajudicial também pode ser executado por meio de uma ação de execução. Tudo bem? Beleza. Prazo da prisão civil do devedor de alimentos, de 1 a 3 meses, de acordo com o Código de Processo Civil. Nesse ponto, a gente não aplica a lei de alimentos que prevê de 1 a 60 dias. É de 1 a 3 meses, a gente aplica o Código de Processo Civil. Nós temos a lei de alimentos, e a lei de alimentos ainda traz dispositivos que complementam certamente o Código Civil. Tudo bem? Vamos às nossas súmulas do STJ que podem ser cobradas. Uma pode ser cobrada até na prova de processo civil. Vamos lá. Roberta, se o filho... Um beijo, Gisele, Vânia, César, Jaque, que tá aí, Daniel, um beijo. A Jaque perguntou o seguinte: prof, depois que o filho completar 24 anos, não é mais necessário os pais promover uma pensão? Cuidado, tá? Não é tão engessado assim. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Súmula 621 do STJ. Essa súmula diz o seguinte: os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas as compensações e a repetibilidade. Primeira regra relacionada aqui, primeira regra não, mentira. Uma questão relacionada aqui a alimentos, que é uma das características, é que esses alimentos são irrepetíveis. Roberta, como assim são irrepetíveis? São indevolvíveis, tá? Os alimentos são indevolvíveis. E eu quero que você tenha muito cuidado, porque os alimentos, sendo indevolvíveis, você não pode pedir de volta o que você pagou. E aí o que acontece nas demandas alimentícias? A gente tem a ação de alimentos, por exemplo, só que a gente sabe que o alimentando, que ali esteja pleiteando os alimentos, ele tem que se alimentar ao longo do processo, não dá para esperar a sentença. Então a gente tem a possibilidade dos alimentos provisórios e dos alimentos provisionais. Alimentos provisórios constituem tutela antecipada. E quando a gente fala de ação de alimentos, aí a gente vai falar de alimentos provisórios, fixados no início da demanda. E são devidos no curso da ação. E esses alimentos são fixados inaudita altera parte, ou seja, sem ouvir a parte contrária. O pai, quando ele é citado, ou a mãe, se for renomação de alimentos, quando é citado, ele vai ser citado para responder à ação e intimado para já fazer o pagamento dos alimentos provisórios, porque se não paga ele vai preso. Agora imagine uma ação de investigação de paternidade. Eu entro com uma ação de investigação de paternidade para investigar a paternidade daquele suposto pai que é réu. Aí eu preciso me alimentar no curso do processo. E aí eu demonstro os requisitos. Neste caso, a gente tem uma medida cautelar de alimentos que a gente chama de alimentos provisionais. A ideia é a mesma, são alimentos. E mesmo no final do processo de alimentos ou de investigação de paternidade, se no final da investigação de paternidade ficar constatado que não é o pai, não tem que devolver o que pagou. Tudo bem que talvez, numa hipótese muito específica, possa se discutir numa vara civil a eventual responsabilidade civil daquela genitora que fez aquela indicação. Mas aí a gente tem que comprovar os requisitos da responsabilidade civil. Agora, observe o seguinte. Dentro da ação de alimentos, pode ser que o juiz fixe a título de alimentos provisórios o valor de R$ 1.200, por exemplo.
porque esses alimentos provisórios são fixados com base no que é dito na petição inicial, né? Com o que é dito na petição inicial. E aí, o que que acontece? Dentro dessa parte específica, a gente pode ter lá no final, na sentença, a comprovação de que o pai não teria condição de pagar aquele valor. Se ele conseguiu arcar com aquele valor ao longo do processo, ele não pode pedir de volta o que ele pagou. Por quê? Porque os efeitos dessa decisão aqui vão retroagir à data da citação. Mas ele não pode pedir de volta. Não pode pedir de volta. E também não pode haver uma compensação. Porque a súmula está dizendo aqui, olha, o negócio é o seguinte, o que você conseguir de êxito na sentença vai retroagir. Mas o que você pagou, pagou. Pagou, pagou. Ok? Volta lá. Então, são irrepetíveis e aí a gente tem essa súmula, tá? Olha lá, o Alexandre está falando, o desemprego não exonera o alimentante, pois na sentença já é estipulado a porcentagem da pensão sobre o salário mínimo no caso do alimentante não possuir emprego. Perfeito, Alexandre. Desemprego não é sinônimo de para deixar de pagar alimentos. Não é. Professora, no decurso do pagamento de alimentos, o devedor vier a falecer, a dívida se estende a terceiros ou se extingue? Não. Por que que não? Porque os alimentos, eles gozam de um caráter personalíssimo, né? Ele é intuito personae. Então, ele não se transmite, né, a ninguém. Não se transmite a ninguém. O que pode acontecer algumas vezes é a gente deixar estipulado em testamento o dever de pagar alimentos, ou a dívida estava atrasada e a gente pode cobrar do espólio, né, da herança, mas sempre nos limites da herança. Eu não tenho como passar para outros herdeiros daquele morto aquele dever alimentar. Então, de olho nessa súmula aqui, tá? A sentença, os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade. Súmula do ano de 2018, referência legislativa, artigo 13 da Lei de Alimentos e a súmula 277 do próprio STJ, tá? E próxima súmula, 596, a tão querida súmula de OAB. Aqui a gente tem, o Arley está perguntando, então, professora, os alimentos constituem um direito indisponível? Quando em relação aos filhos, sim. Sim. Eu não posso fazer um acordo com meu pai dizendo que eu nunca vou cobrar alimentos dele. Eu não posso. Porque os alimentos devidos aos filhos menores é indisponível, sim. Agora, os alimentos devidos de um cônjuge para o outro, aí não. De um cônjuge para o outro é disponível. De um companheiro para o outro é disponível. Inclusive, nesses casos, os alimentos são até transitórios. Porque o juiz geralmente fixa os alimentos, nesses casos, estou falando via de regra, existem exceções, por um prazo determinado. E quando a gente faz o divórcio ou a dissolução da união estável, a gente pode estipular assim, eu abro mão dos alimentos, eu estou renunciando. Né? Então, para o cônjuge, para o companheiro é disponível. Vamos lá. A tão querida súmula 596, que é uma súmula que trabalha a questão, dos alimentos avoengos, que são os alimentos dos avós, devidos pelos avós, tá? Os alimentos avoengos estão aqui nessa súmula 596. A gente encontra também no enunciado 342 da Jornada de Direito Civil. Essa súmula é uma súmula demasiadamente cobrada em prova. É uma súmula que você não pode ter medo de ser feliz, porque ela é uma súmula importante, tá? Que é exatamente, Giovanni, que está perguntando, mas se o pai falece, a genitora pode cobrar dos avós? Preste atenção. Aqui a gente tem o seguinte, a obrigação de alimentar dos avós tem natureza, olha lá, tem natureza complementar e subsidiária. Natureza complementar e subsidiária. Somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial do cumprimento pelos pais. Caiu uma questão na prova da OAB, né, que a gente até resolveu aí nas nossas aulas de foco na questão, que
A mãe estava sem receber o salário e o pai estava internado numa UTI e não estava trabalhando porque era autônomo. Nesse caso, a gente pode ir atrás dos avós para complementar? Sim. Então perceba que eu só posso atingir os avós caso os pais não façam, caso os pais não cumpram essa obrigação, ok? Roberta, o pai faleceu, eu posso ir atrás dos avós? Sim, não tem impedimento para isso, né? Se você for parar para pensar, os alimentos são devidos pelos ascendentes e extensivo aos outros ascendentes. O mais próximo exclui, em tese, o mais remoto. Quem é o mais próximo? Pai e mãe. Na falta, tem que recorrer aos avós. Vai deixar a pessoa morrer de fome? Morrer sem as necessidades básicas? Não dá. Essa súmula, ela é muito importante. Gente, pelo amor de Deus, não deixe jamais de estudar a súmula 596. Falou de cobrança de alimentos dos avós, lembre-se, natureza complementar e subsidiária. É para complementar, não substitui, e eu só posso atingir os avós depois de tentar, né, receber aí dos genitores. Tudo bem? E a nossa última súmula relacionada a alimentos para hoje é a súmula 358, também súmula amada da OAB, súmula queridíssima da OAB, que é em relação ao cancelamento de pensão alimentícia, né? Alguém já perguntou aí, professora, eu vou pagar os alimentos até os 24 anos, como é que fica essa história? Termina com 24 anos? Não é bem assim, tá? A gente não pode definir que os alimentos sejam devidos até X ou Y ou Z de data. Geralmente, quando a criatura está cursando um curso superior, devidamente matriculado, regularmente, né, ainda universitário ou estudando curso superior ou alguma coisa assim, ele tem direito a receber alimentos. E aí fica um critério de mais ou menos 24 anos. Mas pode ser antes. A pessoa pode concluir a universidade antes, né? Eu me formei acho que com 22. Então a pessoa pode concluir a universidade antes e seguir a vida de trabalho. Com 20... eu acho que eu terminei com 21 ou 22. Eu entrei um pouquinho mais cedo. Mas é porque eu faço aniversário no meio do ano, em julho. Então não lembro exatamente. Mas eu lembro que eu me formei num ano. No ano seguinte eu já estava dando aula, já estava trabalhando, já estava vivendo do meu dinheiro. E já estava advogando. Então, assim, já advogava, inclusive para a própria universidade que eu trabalhei. Que eu me formei, desculpa. Então, eu já vivia. Nesse caso, se o meu pai pagasse alimentos para mim, ele poderia pedir a exoneração. Só que a exoneração não é automática. Então, por exemplo, o desemprego... o desemprego, ele é causa efetiva de não pagamento dos alimentos? Ele é causa efetiva de não pagar alimentos? Não. Roberta, o desemprego, ele autoriza automaticamente, olha aqui a nossa súmula, ele autoriza automaticamente aí como é que fala? Perdi aqui, gente. Eu tô meio passada depois da Covid, vocês sabem, né? Perdi o que eu tava falando. O desemprego, ele faz com que se deixe de pagar alimentos automaticamente? Não. Ele nem é causa de exoneração. Então, caiu uma questão na prova da OAB falando o seguinte. O sujeito perdeu o emprego, né? Deixa eu voltar aqui para mim. O sujeito perdeu o emprego e estava lá vivendo sem dinheiro. E aí, o filho completou 18 anos. Foi bem essa questão mesmo que caiu na prova da OAB. O filho completou 18 anos e a pessoa... como é que fala? Falou assim, cara, como eu estou desempregado, eu não vou pagar mais, porque também o menino fez a maioridade. Perceba, isso não é causa de extinção da obrigação alimentar. Nem
o desemprego, nem a completude dos 18 anos. Porque se até os 18 anos você deve alimentos por conta do poder familiar, a partir dos 18 você pode estar devendo os alimentos por conta do princípio da solidariedade, né? Você pode estar devendo aí por conta do princípio da solidariedade. E aí, como é que fala? Gente, eu tô muito passada, né? O povo que tem Covid, o povo fala que fica meio esquecido, né? Se não tem... Meu Deus do céu, vamos lá. Viajei aqui. Então, nem o desemprego, nem a maioridade são causas de exoneração dos alimentos. E a exoneração, salvo quando o juiz fixa uma data limite, ela não é automática. E essa é a súmula 358, que diz o seguinte, olha só. Aqui, a súmula 358 diz o seguinte: o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeita à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Então, eu preciso de uma demanda judicial. Eu preciso de uma ação judicial para poder exonerar-me do pagamento, ok? Eu preciso disso. Bom, aí o Arley perguntou aqui. O Arley não, foi o Arley? Não sei. Vamos lá, quem foi que perguntou aqui? Entre os avós, caráter solidário entre eles? Não. E a pessoa colocou aqui, mas se o pai falece, a genitora pode cobrar dos avós? Olha só, a obrigatoriedade de pagamento de alimentos pelos avós, depois do falecimento, né, do genitor, por exemplo, não é automática. Inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui, vou botar em mim aqui, inclusive tem uma decisão do STJ nesse sentido. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Achei. Deixa eu ver aqui o número. Eu não tenho o número, mas existe uma decisão do STJ que, acho que é de 2016, que ele fala assim, ó, o pai falece sem deixar herança e a obrigação de alimentar recairá sobre todos os avós maternos e paternos, e não havendo os avós para os bisavós e assim por diante. Nesse caso, sendo mais de uma pessoa obrigada a prestar alimentos, a obrigação será dividida entre elas, que é a questão da divisibilidade, e na proporção das possibilidades financeiras de cada um. Se o credor de alimentos não tiver ascendentes, serão chamados os seus descendentes, observada a ordem de parentesco, e não havendo descendentes nem descendentes, serão os irmãos. Roberta, vai para os tios? Como alguém perguntou aqui, eu não percebi quem foi e já passou. Vai para os tios? Não, não vai para os tios, porque a gente viu que tios, primos e sobrinhos não são obrigados a pagar alimentos. Então, vou voltar aqui no material. Olha só, súmula, tipo mega do coração da OAB, é exatamente súmula 358 e também a súmula 596. São súmulas importantíssimas, tá? São súmulas importantíssimas. E aí, a gente tem aqui também a súmula 621 do STJ, que é importante até mesmo para a prova de processo civil, se cair alguma coisa na parte de processo civil e demandas de alimentos, tá bom? 3 súmulas importantes sobre alimentos para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro hoje. Tô pensando em fazer um curso para vocês agora nessa reta final de algum tema legal, né? Tipo, como calcular a herança, para a gente ficar conversando aqui ao vivo. Alguma coisa legal eu vou bolar dentro da parte de direito civil para a gente ficar aqui sempre juntinhos.
Eu tô lá no Instagram, @prof.roberta.queiroz, entra lá. Eu tô com muita dificuldade para colocar em dia o direct, porque depois que eu tive Covid, que eu fiquei afastada, fiquei, né, no hospital um tempo, uns diazinhos aí, eu tô tendo que colocar tudo em dia. Muitas coisas ficaram paradas na minha vida. Mas eu tô tentando colocar em dia. E eu fico muito feliz com a nossa participação, tá? Eu vou criar esse curso pra gente. A gente vai ficar aqui ao vivo no canal o tempo todo. Muito obrigada pelo nosso encontro de hoje. A gente vai ter aula de inventário e partilha no canal do Gran Cursos Online. Eu não lembro que dia, eu acho que é amanhã, às 16 horas. Amanhã às 14 horas a gente vai ter gravação de inventário e partilha no canal do Gran Cursos Online, no canal normal. Um beijo, nós vamos ter as salas particulares, sim, já estão todas sendo agendadas, fique ligado aí para os nossos alunos, é uma exclusividade dos nossos alunos, tá? Eu tô com dificuldade de memória, tá terrível. Hoje eu tô dando uns delays assim, sabe? Tô ficando meio lesadinha, mas eu acho que é coisa da Covid. Gente, a coisa mais engraçada, eu não sei se vocês se identificam, mas aconteceu uma coisa engraçada. Eu morria de enxaqueca. Eu tinha muita enxaqueca. Desde que acabou meu tratamento de Covid, eu não senti mais enxaqueca. Coisa esquisita. Coisa esquisita número 1. Tô comendo igual que nem... como se nem tivesse amanhã, né? Tô comendo como se não houvesse amanhã. Só que sempre tá tendo um amanhã e eu tô comendo mais e mais e mais. E a memória. Gente, eu fiquei olhando para uma pessoa, acho que foi ontem, e eu fiquei tentando lembrar o nome da pessoa, e eu fiquei, minha Nossa Senhora do Terço da Glória, quem é esta pessoa? Mas enfim, é isso. Doutores, um beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!